Muito bem, estamos aqui na bancada empresarial, aqui no canal 12 Digital da NET, falando de mercado, falando do que está acontecendo na nossa comunidade, na nossa região, até porque a gente está aí competindo com o mundo e a gente tem que estar preparado. Para você que está no mercado, se capacite, se prepare como profissional, leia, aprenda uma língua, faça um curso, até porque o mercado está desesperado, apesar da estabilidade de alguns setores, há uma carência absurda de mão de obra qualificada. Então se prepare. Você preparado pode receber melhor, pode ter um salário melhor, pode ter uma vida melhor. E para fazer isso você tem que estar preparado. E na empresa tu tem que produzir, né? Não é os outros que têm que fazer trabalho para pagar o teu salário. Tu tem que produzir e sobrar um pouquinho para o tal do patrão aí. Se ele não ganhar, ele não tem como investir, não tem como gerar emprego, não tem como lançar novos produtos, inovar, a coisa é complicada. E aí vale a importância dessas informações que a gente passa para vocês. Tivemos aqui Oliveira agora há pouco falando da Olimóveis, lá de Flores da Cunha, aí na área da construção. Está aí o superintendente da Caixa, Rubem Grams. Estava aí o seu Raul e a Marien falando da área social, ganhando o prêmio aí com as crianças. Enfim, tem o apoio aqui especial, a gente agradece aí do BRDE, entrando forte conosco aí também. E parabéns aí a Unicinos com uma estrutura de tecnologia dentro do polo lá em São Leopoldo, fantástico, chegando aqui agora preparada para competir. Temos uma Universidade de Caxias, temos aqui uma FSG, temos vários, FTEC, são mais de 20 faculdades e a Unicinos vem aí para complementar esse trabalho. Agradecemos a Florence, maior tecnologia do mundo, imóveis florenses, aqui de Flores da Cunha para o mundo. Isso quer dizer que você não precisa, interessa onde você está, faça o melhor que o mundo está para ser conquistado. Para todo esse trabalho, já agradecemos a Seleto Treinamentos, entrando aí, nova parceira, falando sobre NRs, capacitando o pessoal dentro das empresas para evitar aquelas autuações e multas, tem que cumprir a legislação. Assistam em especial o programa do Pompeia, semanalmente aqui, mostrando tecnologia, investimentos, qualificação na área da saúde. É o Pompeia completando 100 anos aqui conosco. E acompanhe a programação nova do Cimex. Cimex vem com uma campanha nova no mercado aqui conosco e mostra aí o maior sindicato nosso, essa estrutura que nós temos aí para apresentar para vocês. E para complementar as notícias dessa semana, estaremos a partir dessa semana cobrindo a Transpúblico lá em São Paulo, né? A gente está gravando esse programa aqui, essa semana estaremos cobrindo o evento de ônibus, transporte, mobilidade, seminários e os novos produtos na área de transporte no Transamérica em São Paulo, com a Marco Polo. Obrigado pela renovação aqui conosco, mostrando essa estrutura de uma grande empresa. A Grale lançando chassis, novas estruturas também na área de mobilidade, a Inova Eletrônicos, enfim, algumas das empresas que estarão conosco na cobertura da Transpúblico no Transamérica. Quando a gente fala em iniciativa privada, fala automaticamente de poder público. Porque quando a gente fala em investimento, arrecadação de impostos, desenvolvimento, parcerias, passa pelo poder público. O Carlos Búrigo está aqui conosco, secretário de Gestão e Finanças, nos falando dos projetos da prefeitura e os investimentos na comunidade. Uma cidade só cresce se ela tem água, tem esgoto, tem energia, tem mobilidade, tem todo um trabalho social e eu sei que essa é uma preocupação. E uma palavra do momento cada vez mais forte se chama projetos. Como é que nós estamos nisso, Buri? Muitas vezes para você realizar aquilo que é demandado pela comunidade e uma demanda legítima, você não consegue com seus recursos próprios, com o que tu arrecada de impostos, com as transferências, fazer aquilo que precisa rapidamente, porque a cidade cresce muito rápido, a demanda privada é muito rápido e nós temos que ter alguns artifícios. E com bons projetos nós conseguimos buscar recursos. Foi isso nos 8 anos do prefeito Sartori e agora com o prefeito Alceu nós estamos aí trabalhando com propostas no Ministério da Cidade. Nós temos lá propostas selecionadas e outras propostas cadastradas, principalmente no que se refere à mobilidade urbana, obras de infraestrutura urbana e também obras na parte de saneamento, água e esgoto. O ano passado nós cadastramos projetos na área de mobilidade urbana e saneamento, que foram selecionados pelo governo federal e o prefeito Alceu, em fevereiro, teve essa notícia da presidente Dilma, lá em Brasília, eu também estive lá acompanhando ele, onde nós fomos selecionados. Entregamos a documentação toda necessária aos órgãos financiadores, que é a Caixa Econômica Federal e o BNDES, a Câmara de Vereadores, que tem um papel fundamental, aprovou
as legislações que nos autorizam a buscar esses empréstimos. Esses recursos virão ao município através de empréstimos. Nós teremos ainda uma etapa importantíssima, que é agora em julho e agosto, aliás, agosto e setembro, na Secretaria do Tesouro Nacional, no Ministério da Fazenda, onde estará verificando a saúde financeira do município para ver se nós temos condições de buscar esse empréstimo e honrar esse empréstimo até o decorrer do ano. Posteriormente, acredito que lá no mês de outubro, por aí, o prefeito estará assinando esses contratos para que a gente possa fazer, então, a licitação dessas obras. Falando em obras, o que tu destaca? Porque a gente falou muito do Marrecas, por exemplo. O investimento aí de o quê? 150 milhões de financiamento e mais 100 milhões aí dos recursos da Prefeitura e do SAMAI. Que foi o maior investimento da história. Sem dúvida. Que é uma coisa que a gente questiona, até porque, olhando o contrato, me lembro no passado aí, com as coberturas que a gente fazia com o SAMAI, TJLP mais 8 ao ano. Cara, aqui fora estão pegando dinheiro para botar em pavilhão para a empresa aí com 3, 4% ao ano, sem correção. Tchê, água, esgoto, é saúde pública, tchê. Não dá para entender isso aí. Quem criou essa lei, vem do fundo de garantia, vem de não sei aonde, mas, tchê, investir numa comunidade, água, esgoto, com juro, quanto é que está um empréstimo aí para a área de saneamento? Não é menos do que 5,5%, 6%. É um absurdo. Uma comunidade é um... Eu tenho entendimento que recursos para o órgão. Primeiro, eu acho que esgoto e saneamento tinha que ser de graça. No mínimo. O governo federal tinha que repassar esses recursos, porque a saúde, os municípios têm muita demanda e teriam que receber o dinheiro para fazer esse trabalho. Até porque muito do dinheiro depois na saúde é um custo muito mais elevado. É evidente. Mas nesse país as coisas são um pouquinho diferentes. Nós temos que dar graças a Deus que o governo federal tem verba para emprestar, porque senão nem isso tu consegue. Muitas vezes tu tem capacidade para buscar o dinheiro, mas tu não tem autorização para buscar o financiamento. É diferente de uma empresa privada. Você tem um bom cadastro, tu vai num banco e busca esse financiamento. Não. No Brasil, primeiro precisa ter autorização do governo federal, o tal de descongestionamento dos recursos públicos para você buscar esses recursos. Então, nós estamos, aquilo que tu falou, acho que uma coisa importante foi um trabalho que o governo federal tem feito, isso a gente tem que destacar, priorizando os municípios que têm projetos, e bons projetos. Não adianta lá com rascunho, levar no governo federal, querer enrolar, buscar o dinheiro, que depois a obra não sai do papel. E a Prefeitura de Caxias do Sul, através dos seus técnicos, através do prefeito Alceu agora, e foi da mesma forma do Sartori, tem trabalhado muito nisso, de qualificar a gestão no que se refere a termos qualidade nos projetos. Porque se você tiver qualidade nos projetos, você tem facilidade de buscar o dinheiro, você tem uma transparência que os recursos, na realidade, que estão saindo, ele dá para fazer essas obras, e você tem rapidez. Porque quanto mais você demora para executar uma obra, mais caro custa e o valor vai aumentando. E aí a população fica indignada e com razão. Mas essa é uma nova cultura que está se estabelecendo no Brasil. Eu acredito que de 2, 3 anos para cá começou a mudar. Por exemplo, do Marrecas. Nós encaminhamos aquele projeto do Marrecas lá em 2007. Nós recebemos o dinheiro 3 anos depois e a obra ficou pronta agora em 2012. Então todo esse tempo vai defasando e fazendo com que você tenha muitas vezes alterações do projeto e outras vezes o custo do projeto vai aumentando, até pela própria inflação de buscar que tem na economia. Então nós estamos com essas propostas selecionadas, estamos cadastrando outras propostas no Ministério das Cidades para que a gente possa buscar recursos. Essas outras aí no valor em torno aí de 60, 70 milhões de reais ainda não foram selecionadas, mas são propostas boas, bem qualificadas, que a gente tem aí uma chance importante de buscar esses dinheiros. Se isso vier, nós temos aí obras para começar no final desse ano, começo do ano que vem, obras para fazer em 3 anos aí, obras que vão dar agilidade à mobilidade urbana. Tem um projeto que eu acho que é muito importante aí, que o prefeito Alceu pediu para fazer, que são asfaltar diversas ruas que têm 100 metros, 150 metros, 300 metros que estão de estado de chão batido e que muitas vezes passa o ônibus ali. Então, são obras que hoje à tarde estaremos entregando ainda mais uma documentação para a Caixa Econômica Federal para que a gente possa ser selecionado. O que fica de ruim nisso, evidentemente, é o custo desse dinheiro. Né? Tudo é empréstimo. De todos os recursos que a gente buscou, em mais de 400 milhões aí que nós buscamos do governo federal, apenas 32 milhões são a fundo perdido, que é o FAT para baixo. O resto são todos recursos
de empréstimo, seja das estradas do interior, seja da parte de asfaltamento, da mobilidade urbana, do Marrecas, do saneamento, são empréstimos que nós teremos que pagar ao longo dos anos. Esses prazos são em torno de 10 a 15, a 18 anos, muitas vezes, que agora os próximos prefeitos também têm que pagar. Mas nós temos que também estar preparados com bons projetos para buscar mais recursos para que a gente possa antecipar obras na comunidade aqui de Caxias do Sul. Como é que está a capacidade de endividamento do município? Porque aí tem que cumprir uma legislação, o número de quanto é que custa a folha de pagamento, aquelas coisas que a gente sabe que tem uma legislação toda. Como é que está a capacidade? Até porque tu vai pegar dinheiro, cara, não, faz para Caxias porque Caxias tem dinheiro. O cara do dinheiro sabe que aquilo hoje, para manter a máquina funcionando, a estrutura, modernização, capacitação e fazer projetos, tudo leva tempo e às vezes a arrecadação sobe, mas às vezes ela diminui, né? A arrecadação, infelizmente, nos últimos 2, 3 anos, ela tem aumentado no máximo a inflação. E a gente sabe que os custos é muito maior que a inflação. Por quê? Porque além do custo normal daquilo que você vem fazendo todo ano, também uma cidade como Caxias do Sul tem que expandir o serviço todo ano, o atendimento, seja na área da saúde, na educação, na limpeza pública, enfim, o custo da máquina pública numa cidade como Caxias do Sul é muito alto. E a arrecadação, muitas vezes, ela não sobe conforme precisa. E aí nós precisamos buscar esses empréstimos. Mas eu quero dizer o seguinte, que nós temos empréstimos que serão pagos pelo SAMAI, evidentemente que os maiores investimentos foram feitos no SAMAI, como a barragem e o saneamento. Eles têm um orçamento um pouco apertado para o pagamento desses empréstimos, pelo menos para mais 2 anos, 3 anos talvez, mas a Prefeitura de Caxias do Sul, o que cabe, o valor que a gente paga mensal ou anual, dentro do orçamento é um valor bastante equilibrado. Então não temos dificuldade e tenho certeza que na análise da Secretaria do Tesouro Nacional nós teremos viabilidade econômica e financeira para buscar o empréstimo e também para pagar esse empréstimo ao longo dos anos. É dessa forma que você pode fazer com que as obras aconteçam num país em que não está bem estabelecido as competências no sistema federativo. O que é competência do governo federal, o que é competência do governo estadual e o que é competência do governo municipal. O que tem acontecido? Repasso muitas as atribuições e eu acho correto, porque aqui no município a gente faz melhor e mais barato, porque a comunidade está fiscalizando, tem a Câmara de Vereadores, é mais perto. Agora, está na hora de passar recurso também. Não é só jogar essa responsabilidade para o governo municipal, e a cada vez mais nós temos recebendo essa responsabilidade, e os recursos que são tão importantes, eles não vêm de acordo com o que nós precisamos. Nós estamos falando aqui num orçamento de 1,3 bilhões, mais ou menos? É verdade. Somado aí o orçamento total entre a Prefeitura, a Câmara de Vereadores, o SAMAI, a FAS, nós temos aí em torno e o IPAM, 1 bilhão e 300. São mais ou menos 900 milhões de impostos que nós arrecadamos. Os outros recursos são recursos que a gente coloca no orçamento como previsão de buscar empréstimos e também os recursos do IPAM. Então, de impostos, em torno de 900 milhões ano. Acredito que agora, para o próximo ano, a gente passa dessa cifra de 1 bilhão na arrecadação de impostos. Isso parece muito, até antes o Walter estava brincando, chegou o homem do dinheiro. Todo mundo acha que a prefeitura só arrecada, mas na realidade o que a gente mais faz é pagar para termos os serviços públicos aí bem realizados. Então é um orçamento alto, mas não temos mais do que 4, 5% de recursos para fazer investimento. Olha, 40, 50, 60 milhões de recursos para fazer investimento na cidade de Caxias é muito pouco. Por quê? Porque cada vez mais essa responsabilidade dos serviços públicos está sendo jogada pelo governo federal, e não é só desse governo federal, isso já vem há tempo, para os municípios, faz com que cada vez mais o nosso recurso seja apenas para custear a máquina pública e para fazer o serviço que é demandado pela comunidade, e temos menos recursos para investimento. É por isso que temos que ter bons projetos para buscar empréstimo. Apesar de que são muito caros, mas ainda é a maneira que a gente consegue realizar as obras tão importantes para as comunidades. Perto do faturamento, Boli, nós estamos mandando para o governo federal quanto dinheiro por ano? A gente não tem se fala aí em 10 bilhões que a Caxias do Sul manda, né? Nós temos arrecadado aí do governo federal, entre IPI e imposto de renda, que é o que volta para nós, em torno de 52 milhões de reais, mais uns 100 milhões na área da saúde, então você vê que é muito pouco dinheiro que retorna. Nós estamos falando um percentual perto do que a gente manda? Pelo menos quem fala nesse valor é a SIC, tá? Nós, a Prefeitura, não temos o valor do que a gente manda. Agora, o que retorna do governo federal hoje, é em torno de 100 milhões para a área de saúde e 50 milhões aí do FPM,
que fica conosco. E do ICMS, que é aquilo que nós produzimos aqui, que o governo do estado manda para nós, é em torno de 300 milhões de reais. Então eu tenho certeza que Caxias do Sul produz infinitamente muito mais do que ele recebe de volta. E uma cidade como a nossa, que é uma cidade polo, que nós temos que atender a nossa população de 500 mil habitantes e mais 600, 700 mil habitantes ao redor, principalmente da área da saúde, evidentemente que não deveria ser assim a repartição do recurso público, porque 65% do que o governo federal arrecada de todo o país fica com o governo federal e apenas 13% para o município e em torno de 24%, 26% para o estado. E eu acho que está na hora de mudarmos, eu acho que essa pressão que tem da rua aí tem que fazer com que os nossos políticos lá de Brasília, o Congresso Nacional, o governo federal, verifiquem que nós temos que estabelecer uma outra relação do federalismo no Brasil. Aqui o município, aqui, se a gente está falando em 10, 11, às vezes é menos de 10 até alguns meses aí que baixa, mas que vá a 12%, 13%. Eu fico calculando, se nós recebesse aí uns 25%, faz obra, tu resolve a maioria dos problemas do município. Em 88, quando se teve a Constituição, na Constituição tem um artigo que dizia que todos os impostos teriam que ser repartidos com os municípios e com o governo do estado. Nós buscávamos quase 19%. De lá para cá, não se estabeleceu mais impostos nesse país, e sim contribuições. E essas contribuições daí ficam apenas com o governo federal e não são repartidas com os municípios e com o estado. Então, acho que tem que mudar essa lógica para que a gente possa atender cada vez mais e melhor a população dos municípios, e é o que a gente tenta fazer no governo Alceu e Toninho. Nós temos que falar mais sobre isso, até para conhecer um pouquinho como é que a máquina funciona. Às vezes vai cobrar, a gente está mal informado. Saber de onde é que vai o dinheiro, como é que é feito, e aí vem a importância de projetos, e Caxias é uma metrópole, nós temos uma cidade limpa, que é referência em várias coisas, não tem rio nenhum passando, nós temos água de qualidade permanentemente aqui, nós temos, esse sistema do lixo é referência nacional, nós temos um transporte coletivo, apesar do monopólio, que está aí com a Visat, né, que cedo ou tarde vai ter que mudar também, mas com qualidade. Tem uma indústria de ônibus aqui que fornece o que tem de melhor no mundo. Tu vê um Viale BRT passeando na cidade, cara, é um luxo aquilo. Gradativamente a gente vai mudando. Mas o importante é ver que a turma está trabalhando, está buscando o que tem de melhor para qualificar, dá trabalho, mas você como cidadão tem que fazer, cuidar aí da sua casa, da sua rua, do seu bairro, né? Você já está mudando o mundo. E cobrar essa turma. Onde é que está, como é que é, porque às vezes uma orientação, o cara não sabe de tudo, nem o prefeito, né? Um é advogado, o outro veio do interior, aqui é uma metrópole que ninguém conhece a cidade mais, nem funcionário público tem ideia do tamanho que ficou essa cidade. Tem bairros aí que a gente passa que a gente nunca viu falar, com uma estrutura, e agora com esse Minha Casa Minha Vida, esse é o nível 1 aí de financiamento aí para a população, realmente nós temos aí uma metrópole que a gente tem que cuidar. Parabéns pelo trabalho. Quando tiver notícia boa, quando tiver investimento, algumas coisas de informação, o canal é aberto. Uma mensagem para o nosso público aí. Obrigado. Não, só quero dizer que a gente, muitas vezes, tem que ser assim, nem tudo está tão bom que a gente não possa melhorar. É o que a gente tem feito lá e é o que o prefeito Alceu tem pedido para fazer. Agora, as pessoas muitas vezes, quando comparar os serviços públicos que são destinados à cidade, eu tenho certeza que Caxias do Sul pode ainda melhorar, mas estamos num nível muito mais alto da maioria das cidades aí desse país. É verdade. Carlos Búrico, secretário municipal aí de Gestão e Finanças, aqui no Canal 12 Digital da NET. Participe, faça a sua parte de uma maneira consciente. Se tiver um projeto, traga para a gente discutir, para melhorar. Você pode ter boas ideias, está cheio de engenheiro, entendido, tem de tudo aí. Faça a sua parte, faça uma comunidade melhor.